Esta apresentação serve para concluirmos a criptografia assimétrica e para tal vamos falar da criptografia quântica. Ou seja, introduzindo a criptografia quântica, ela aparece nos anos 1960 e nos inícios dos anos 1970. Stefan Fissner publicou um artigo chamado Codificação Conjugada, no qual produziu a primitiva chamada multiplexação. Foi o ponto de partida para a criptografia quântica, embora a sua primitiva fosse equivalente ao que mais tarde foi chamado transferência consciente 1.2. A criptografia quântica refere-se a técnica de criptografia cuja segurança se deve a fenómenos quânticos. Para tal, utiliza os princípios de mecânica quântica para garantir uma comunicação segura. Com ela, o emissor e o receptor podem criar uma chave secreta para criptografar e decifrar as suas mensagens. Ou seja, a criptografia quântica segue muito o princípio da incerteza de Heisenberg, como vamos poder ver ao longo deste resumo de criptografia quântica. A sua grande segurança está no princípio da incerteza de Heisenberg, que determina que é impossível termos a certeza absoluta de determinados valores para sistemas quânticos, como a posição e o momento. Ou seja, caso medirmos um valor para a posição de uma partícula, o seu valor no momento vai possuir uma grande incerteza. A criptografia quântica destaca-se face aos outros métodos criptográficos por não necessitar de comunicações secretas prévias. Permite a detecção de intrusos e ser segura mesmo que o intruso possua um poder computacional ilimitado. Na verdade, ela é totalmente segura, exceto nas situações em que o intruso consiga remover e inserir mensagens do canal de transmissão. Ele pode ler e remover a mensagem, criar uma cópia e reenviá-la. O protocolo de transferência consciente é um protocolo de troca de mensagens no qual alguém envia alguma informação para o receptor, mas permanece sem saber o que é recebido por parte do receptor. A primeira forma de protocolos de transferência consciente foi apresentada em 1981. Ela é baseada no sistema RSA, que foi falado num dos vídeos anteriores. Neste processo, o transmissor envia a mensagem para o receptor com probabilidade de 50% e permanece sem saber se o receptor recebeu a mensagem. Uma outra forma de transferência inconsciente, 1.2, foi desenvolvida com a finalidade de construir protocolos para a computação multiparticipante segura. A transferência inconsciente de Rabin. O emissor gera um módulo público, RSA, em que o N vai ser igual a PQ, em que P e Q são enormes, são valores primos grandes, e um expoente E que é primo relativamente a P-1, Q-1. O emissor encripta a mensagem M como M elevado a E mod N. O emissor envia o N, o E e M elevado a E mod N para o receptor. O receptor pega no X aleatório módulo N e X aleatório mod N e envia este x ao quadrado mod n para o emissor. O máximo divisor comum xn igual a 1, com enorme probabilidade, o que assegura que há 4 raízes quadradas x ao quadrado mod n. O emissor gera chaves RSA, incluindo o módulo N, o expoente E e o expoente privado D. Ele pega duas mensagens aleatórias x0 e x1 e envia N, x0 e x1 para o receptor. O receptor
pega a mensagem aleatória K, encripta, soma XB a essa encriptação de K, modo N, e envia o resultado para o emissor. Estes protocolos podem ser definidos como uma generalização de transferência consciente 1-2. Especificamente, o emissor tem N mensagens, o receptor tem um índice I e ele deseja receber a iésima mensagem entre as mensagens do emissor, sem que este conheça I. Quanto ao emissor, ele deseja assegurar-se de que o receptor receba apenas uma das N mensagens. Ou seja, a chave criptografada surge quando o emissor envia bits aleatórios 0 e 1 para o receptor, que decide aleatoriamente o modo como irá medir os bits. Devido ao princípio de incerteza de Heisenberg, o receptor só pode medir os bits num dos modos, retilíneo ou diagonal, ou seja, horizontal ou vertical, mas não em ambos os modos. Apenas os bits que forem medidos por receptor que estiverem no mesmo modo que foi enviado pelo emissor estarão na direção correta e apresentarão o valor apropriado. Após feita a transmissão por emissor, o receptor comunica-se com o emissor em canal aberto para informar qual dos dois modos usou para medir cada fóton, mas não revela o valor de cada bit. Então o emissor em seguida informa o receptor quais os modos foram medidos corretamente. Estes modos constituem a chave criptográfica que deverá ser utilizada entre o emissor e o receptor para cifrar ou decifrar mensagens. Se a transmissão for interceptada por um terceiro elemento, ou seja, chamado TRUDI, devido ao princípio da incerteza, TRUDI não consegue medir os dois modos. E se enviar os bits como ela os mediu de volta ao Bob ou Alice, inevitavelmente introduzir erros. E então aí o Bob e a Alice, ou seja, o emissor e o receptor, podem tentar a intrusão pela comparação dos bits selecionados para ver se contém erros ou não. Agora vamos falar da unidade fundamental, ou quantum bit, ou bit quântico, que é a unidade fundamental da informação, e é assim chamado de dígito binário, um sistema de dois níveis lógicos distintos, representando fisicamente por um sistema que também de dois níveis físicos distintos, como dois valores de tensão elétrica. Este tipo de comunicação é chamado de quantum bit, ou bit quântico, ou qubit. Então nós temos a descrição de um qubit, ou seja, nós para chegar a um estado psi, vamos partir de um alfa, estado inicial, mais um beta, um estado na posição 1. Ou seja, o nosso estado do y resulta de 1 sobre raiz quadrada de 2, estado inicial mais estado 1. Este vai girar 45 graus no espaço de Hilbert, resultando que um dos estados bem definido, neste caso Hy igual ao estado inicial, ou seja, o H do estado inicial é transformado em 1 sobre raiz de 2, estado inicial mais estado 1. O estado, quando nós partimos de um H, estado 1, vai ser transformado no 1 raiz de 2, estado inicial menos estado 1. Muitas vezes a este estado H
de estado inicial ou H do estado 1 nós chamamos Hilbert. Ou seja, espaço de Hilbert. Partindo de um estado psi do estado inicial, ou seja, o psi de um estado inicial é igual ao E elevado a J psi do estado inicial. Então, se nós tivermos o psi do estado 1, ele vai ser igual ao estado 1. Este psi pode ser entendido como uma função ou uma transformação do estado. É possível demonstrar a impossibilidade de se efetuar uma cópia perfeita de um estado quântico desconhecido. Ou seja, tomando uma copiadora quântica ideal, este deveria produzir uma saída, o próprio estado de entrada e uma cópia, como na equação que vem a seguir. Sendo possível o estado original do qubit a ser copiado. B representa a cópia em branco, que deverá assumir o estado desejado, e 0 o estado inicial da copiadora, pertencente ao espaço de Hilbert arbitrário. Então pegamos no estado psi, ou exclusivo o estado B, ou exclusivo o estado 0, o estado inicial. Vai ser transformado no estado psi, ou exclusivo estado psi, ou f de psi. A esta equação nós chamamos de teorema da não clonagem. Assim, para dois estados de uma determinada base B e H, representados respectivamente estados de polarização vertical e horizontal de um fóton, ortogonais entre si, obtém-se a equação 13. A equação 13 é, se nós tivermos o psi de um estado B0, ou seja, vertical B0, vai ser transformado num BFB. O psi de HB0 vai ser transformado em HFDH, ou seja, numa polarização horizontal com a sua função. Isto continuamos a trabalhar no teorema da não clonagem. Continuando com o teorema da não clonagem, ao se tentar copiar estados superpostos, por exemplo, uma polarização linear com um ângulo de 45 graus, representada por um estado mais 45, o resultado dado pela equação se segue será divergente do resultado da equação anterior. Ou seja, temos psi do estado mais 45 B0 igual a 1 sobre raiz quadrada de um estado vertical mais um estado horizontal ou exclusivo o estado B e o estado 0. Isto vai ser igual a 1 sobre raiz de 2 do estado B vem o estado BFB, do estado H vai resultar HFH, que por sua vez vai ser diferente de 45-45-F45. Em certos casos, pode-se dizer que duas partículas estão emaranhadas por se apresentarem correlacionadas de tal forma que, ao se efetuar a medição de uma delas, o estado quântico da outra pode ser predito. Um par emaranhado pode ser representado como uma superposição de estados produto, compondo um estado não separável
de duas ou mais partículas. Então, se nós estivermos no psi do estado 1, 2, vai ser igual a 1 sobre a raiz quadrada de 2, o estado inicial na posição 1, o estado 1 na posição 2, mais E elevado a Jx, estado 1 na posição 1, ou exclusivo, estado inicial na posição 2. O paradoxo EPR pode ser explicado considerando uma fonte de pares de fótons emaranhados, sendo a posição horizontal e a posição vertical dois estados de polarização ortogonais, componentes de uma base. Os fótons propagam-se a partir da fonte numa direção, cada um num sentido, podendo ser medidos nos extremos. Então, a partirmos do φ mais no estado 1, 2, então é igual a 1 sobre 2, estado 1, posição 1, ou seja, estado horizontal na posição 1, estado vertical na posição 2, mais o estado vertical na posição 1, ou exclusivo estado horizontal na posição 2. A polarização bin splitter tem um detector de fótons únicos, em que cada um dos seus dois braços, estes podem, dependendo do estado de polarização de fóton incidente, o PBS, ou seja, no PBS, acusar os bits 0 ou 1 em cada um. A equação abaixo representa a predição pela teoria quântica do número de bits em que o ponto A obtém a medição de um bit 1 no seu sistema com orientação alfa e o ponto B obtém o bit 1 com orientação beta, sendo n tal que 0 o número de pares emaranhados emitidos pela fonte. Então temos n de 1 underscore alfa, 1 beta, que é igual a n0 sobre 2 cosseno ao quadrado de alfa menos beta. Um sistema de distribuição quântico de chaves constitui-se basicamente de um transmissor, geralmente denominado na literatura como Alice, um receptor chamado Bob, um canal quântico para a transmissão da chave quântica, um canal público para a reconciliação da chave, que pode ser monitorizado, mas não modificado. Chama-se canal autenticado. E é possível a presença de um espião, referido como Trudy, que deve ser considerado como capaz de qualquer tipo de interseção. Inicialmente proposto por Bennett e Brassard em 1984, o protocolo BB84 utiliza 4 estados, que formam duas bases não ortogonais, num espaço de Hilbert, para codificar a chave. Essas bases devem ser maximamente conjugadas, ou seja, qualquer par de vetores, um de cada base, deve apresentar a mesma superposição. Ou seja, temos Alice e o Bob. A base será alfa e beta. O bit vai ser 0 e 1 para o alfa e 0 e 1 para o beta, claro. Então, quando nós comunicamos com Alice, comunica com alfa 0, ou seja, a base alfa e o bit 0. Para a base alfa vai ser sim e o Bob recebe 0. Para beta vai ser não e ele vai receber 0 ou 1. Quando o alfa é igual a 1, o alfa vai ser verdade, então ele vai receber o bit 1. Quando ele recebe beta, recebe não e vai ser o 0 ou 1. E o mesmo acontece com beta.
No protocolo B92, criado por Bennett em 92, são necessários apenas 2 estados quânticos não ortogonais para que se possa proceder à distribuição quântica de chaves, e não 4 como no protocolo anterior. Neste protocolo, Bob deverá proceder com uma medição POBM, ou seja, para cada base escolhida para a medição, ele pode obter o resultado que determina o bit recebido, se vai ser 0 ou 1. Ou pode não obter resultado nenhum, ou seja, terá um sistema ternário com os bits 0 a 1 e o vazio. Caso a base esteja correta ou a ausência do resultado, caso ela esteja errada. No B92, se tivermos bases, ali se enviar uma mensagem com base alfa, o bit 0, o Bob recebe alfa como sim o bit 0 e beta como não, e não recebe rigorosamente nada. Ou seja, recebe vazio de informação. Se for beta, vai receber bit 1 sobre o bit 1, recebe não, o alfa vai ser não, vai ser vazio, e o beta vai ser sim, vai ser 1. Continuando, também temos o protocolo de Eckert, que nós chamamos QKD. Também pode ser efetuado utilizando estados emaranhados. Deve haver uma fonte de pares de fotões emaranhados emitindo estados superpostos, assumidos como maximamente emaranhados, através de um canal quântico até Alice e Bob, recebendo cada um uma partícula na direção do eixo Z, como na equação que se segue, onde a polarização vertical e horizontal representam estados ortogonais. Então, a nossa equação, nós para chegarmos a um estado psi, vamos tomar 1 sobre isto quadrado de 2, polarização vertical, ou seja, estado de polarização vertical na posição 1, estado da polarização horizontal na posição 2, no estado de posição 2, menos o estado horizontal e estado vertical, ou seja, a polarização horizontal, polarização vertical. Se nós tivermos P mais ou menos o psi de ANN, psi de BM, representa a probabilidade de ocorrer o resultado mais ou menos 1 com a base psi de AN e mais ou menos 1 com a base psi de BM, ou seja, φ. É de φ de AN, φ de BM igual a P mais φ de AN, φ de BM mais P menos menos, etc. Na equação 19. De acordo com as leis quânticas, na equação 19 resulta na 20. Então temos o E de φ de AN, φ de BM igual a menos cosseno de φ de AN menos φ de BM. Após a transmissão dos qubits e a reconciliação de bases para Alice e Bob, compartilhem uma sequência de bits realmente idêntica, deve estimar a taxa de erro e corrigi-las. Cabe ressaltar que a taxa de erro de bits quânticos que houver se refere aos bits da shift key,
a chave provisória obtida após o anúncio público das bases. Tais erros devem-se a fatores como variações de polarização pela fibra, estabilização ou interferómetros ou filtragens imperfeitas, de acordo com o sistema em questão, e ainda a contagem dos detectores no escuro. A probabilidade de ocorrência de um bit T1 é dada por P1, ou seja, H de X vai ser menos P de 0, logaritmo na base 2P0, menos P1, logaritmo na base 2P1. O sucesso da utilização da chave criptográfica requer que Alice e Bob tenham cópias idênticas. A correção de erro próxima etapa de reconciliação utiliza o canal público e também deve ser o mais sigilosa possível. Segundo o teorema da codificação de Shannon, o número mínimo de bits R que Alice e Bob devem compartilhar publicamente para corrigir os erros da chave de comprimento N, sendo E a probabilidade de erro de transmissão de um bit, será dada pela equação R igual a N menos epsilon, que é o nosso erro, logaritmo da base 2 de E menos 1 menos E, logaritmo da base 2 de 1 menos E.